De dia, o Parque do Estado parecia um paraíso no meio da bagunça da cidade. Famílias iam lá no fim de semana, jovens jogando bola, casais sentados debaixo das árvores amarelas de tipuana que florescem no inverno brasileiro. Mas o Francisco não via o parque como todo mundo via. Para ele, não era um espaço verde, era um campo de execução. Ele levava a vítima para dentro da mata, por os caminhos que ninguém passava. Aí ele sorria e dizia com uma voz calma: "Aqui a gente vai começar o ensaio. Fica tranquila, você é muito bonita." Só que a verdade é que ele não tinha câmera e aquele ensaio não era para tirar foto, era para terminar tudo. As vítimas não gritavam por muito tempo, porque não tinha ninguém por perto para ouvir. O ar era pesado, as sombras paradas, e quando ele começava, que só se ouvia o barulho das folhas secas no chão e a respiração do medo. Ele não era violento de cara, fazia tudo com calma, como se fosse um ritual que ele já conhecia, como se matar fosse um projeto pessoal, não um momento de raiva. Uma das sobreviventes contou para a polícia assim: "Ele olhava para mim como se eu não fosse mais uma pessoa, só um alvo. Não parecia bravo, parecia calmo demais. E isso foi o que mais me assustou. Cada vítima era deixada num ponto diferente do parque, mas a cena sempre era igual: um corpo deitado, olhar parado, sem vida, roupas jogadas, sem digitais, sem testemunha, sem câmera. Ele fazia de tudo para apagar qualquer rastro, fazia parecer que o crime nunca tinha acontecido. Mas o terror de verdade era ver o padrão se repetir, como se ele dissesse para a cidade: "Vocês não vão me pegar, tô andando entre vocês, caçando todo dia, e ninguém percebe." As vítimas dele eram garotas simples. Algumas estudavam, outras estavam só tentando uma chance. Elisângela Francisco da Silva sumiu depois que a amiga deixou ela no ponto de ônibus perto do mercado. Acharam o corpo dela nu, no meio das árvores, 3 dias depois. Raquel Rodrigues saiu de casa indo para um emprego novo em São Paulo e nunca voltou. Foi achada uma semana depois, do mesmo jeito. Selma era estudante de faculdade, tinha o sonho de ser engenheira, mas o sonho dela terminou com esse demônio debaixo de uma árvore sem nome. E toda vez era o mesmo horror. A polícia, no começo, nem ligava aos casos, porque as vítimas vinham de bairros diferentes, mas o lugar era o mesmo e a forma também. Num relatório oficial da Polícia Civil de São Paulo de 1998, foi dito que os corpos encontrados tinham o mesmo tipo de amarração e que o assassino colocava as vítimas na mesma posição, sempre. Esse padrão fez os investigadores pensarem: isso aqui não é só um bandido qualquer, é um serial killer, alguém que sabe esconder e escolhe as vítimas com muito cuidado. E aí, São Paulo parou de sorrir e todo mundo começou a perguntar: será que o assassino está entre a gente? Será que é aquele que sorri de manhã? O mesmo que esconde os corpos das nossas meninas no meio das árvores? No meio de 1998, enquanto os casos eram registrados só como desaparecimento de garotas, aconteceu o que ninguém esperava. Uma delas sobreviveu. E mais do que isso ela falou, e o que ela disse virou tudo de cabeça para baixo. No começo, o nome dela não foi divulgado para preservar sua identidade, mas depois ela apareceu em vários programas, inclusive num documentário da Record TV chamado Mulheres que Voltaram para Contar.
E ela contou assim. Ele sorria o tempo todo. Dizia para eu ficar tranquila. E de repente, mudou. A voz ficou fria, os olhos duros e me disse: "Você não é a primeira e não vai ser a última." Naquele momento, eu soube que talvez não saísse dali com vida. Mas ela reagiu. Correu. Caiu. Mas ele não foi atrás. Talvez tenha achado que ela já tinha virado um problema. Talvez ele quisesse uma presa mais fácil. Mas o mais importante é que ela escapou. Voltou. E com suas palavras ela deu o primeiro contorno do rosto daquele monstro. Depois disso, a polícia começou a ligar os pontos. A delegada Roceline da Costa reabriu os antigos boletins de ocorrência. E aos poucos, tudo foi se encaixando. Todas eram jovens. Todas tinham encontrado um cara dizendo que trabalhava com fotografia. E todas desapareceram depois de marcar encontro num lugar isolado. Com a descrição da sobrevivente, saiu o primeiro retrato falado, e a imagem começou a rodar o país. A Globo soltou a reportagem no Jornal Nacional com o título "O maníaco do parque pode estar entre nós." E pela primeira vez, toda garota que andava sozinha olhava para trás e toda mãe chamava a filha antes do anoitecer. A imagem dele já estava na TV, nos jornais, mas não havia ficha criminal, sem nome, sem endereço. Até que uma funcionária de uma empresa de entregas ligou e disse: "Aquela imagem parece muito com um motoboy que trabalhava com a gente. Francisco sumiu faz uns 15 dias." E aí começou a caça de verdade. Francisco de Assis Pereira evaporou, abandonou o apartamento, o celular, até as roupas, fugiu para o sul do país, se escondendo em cidades pequenas no Rio Grande do Sul. Dormia em rodoviária, comia restos, mas não aguentou muito tempo. Um dia entrou num salão de barbeiro, numa cidadezinha chamada Itaqui, e pediu para raspar o cabelo todo. O dono do salão reconheceu na hora, o rosto dele estava na capa do jornal Folha de São Paulo. Chamou a polícia e ele foi preso sem resistência. No interrogatório, ele não negou nada, pelo contrário, confessou tudo. Ele disse: "Eu não queria matar, só queria fechar o ciclo." Foi isso que ele disse, fechar o ciclo, como se matar fosse o final lógico de um pensamento antigo. O mais assustador, ele levou os policiais nos locais exatos onde tinha deixado os corpos e apontava dizendo: "Aqui ela gostava de tirar foto, ali ela disse que estava com medo, e aqui foi onde tudo acabou." Num relatório oficial da Polícia Civil, publicado em 4 de agosto de 1998, ficou confirmado. Havia pelo menos 27 vítimas registradas, 11 corpos encontrados só na zona sul de São Paulo. E ele foi indiciado por homicídio, estupro, sequestro, ameaça e falsidade ideológica. E assim o demônio caiu sem lutar, porque ele não lutava contra ninguém, só executava a ideia que carregava dentro dele até o fim. Imagina comigo, você está numa cela escura dentro de um presídio de segurança máxima em São Paulo. O silêncio é sufocante e o cheiro, mistura de ferro com mofo molhado, ali, sentado no canto, sem gritar, sem pedir nada. Ele sorri. Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, o assassino que paralisou São Paulo entre 1997 e 1998, que fez cada mulher andar olhando para trás, mas a parte mais assustadora, ele pode sair da cadeia daqui a 3 anos, em 2028. Em 2000, ele foi condenado a 268 anos de prisão, 11 assassinatos confirmados, mais de 20 tentativas de abuso, sequestros, ameaças, terror,
Só que, pela lei brasileira, ninguém pode cumprir mais que 30 anos. E ele já está quase lá. 25 anos se passaram. O relógio está correndo. Durante o tempo na cadeia, ele fez várias avaliações psicológicas. Sempre o mesmo laudo. Tem transtorno mental grave, mas é responsável pelos próprios atos. Ou seja, ele não é louco. Ele sabia exatamente o que fazia. O mais perturbador, em uma entrevista, perguntaram para ele: "Você se arrepende?" E ele, calmo, com aquele sorrisinho nojento, respondeu: "Não. Eu só me senti aliviado. Desde que foi preso, o nome dele ainda assusta os brasileiros. Uma pesquisa de 2023 feita pelo Estadão mostrou 82% da população não quer ver esse homem solto. Nunca. Até hoje, se você falar o nome dele nas ruas de São Paulo, tem gente que olha para os lados, como se ele ainda estivesse por perto. As vítimas viraram símbolo, sonhos interrompidos, famílias destruídas, mães que ainda deixam flores em lugares esquecidos e apagam a luz à noite, torcendo para esse pesadelo nunca mais voltar. O assassino de hoje não é um velhinho, ele está nos 50 e poucos, silencioso, lê, escreve, espera a porta abrir e alguém dizer: "Você cumpriu sua pena, pode ir embora." E aí vem a pergunta que a gente deixa para você. Você acha justo? Você acredita que esse monstro pode voltar a viver entre a gente? Conta pra gente aí nos comentários, porque essa história não é lenda, ela é real. Ela aconteceu no coração de São Paulo. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa história exclusiva do canal Histórias de Crime Brasil. Se inscreve agora, ativa o sininho e prepara o coração, porque o que vem por aí é ainda mais sombrio.